Seleção das 8. Direito e Justiça, com Rodrigo Tesser. Satisfação, doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Cantini. Bom dia, nossos amigos ouvintes da Nacional News. Satisfação é toda minha. Está fotografando bem ele assim, com esse microfone torto, assim, dá uma olhada lá, porque tem que ter cuidado da imagem. A estética. Agora, né? Não é só o áudio no rádio agora, né? Temos que ter um cuidado com a estética também. Perfeitamente. Pode ficar mais à vontade, puxa o microfone para cá um pouco, baixa um pouquinho o microfone, isso, ficar na linha, limpa a face daí, né? Aquela Pronto. câmera é sua ou aquela? Essa aqui? Então, poxa, tá bom, agora né? estamos com um pool de câmeras aqui. Sempre teve, você que não percebeu, viu? Você que não percebeu, sempre tem. Poxa, estou desatento. É o então. Big Brother aqui, né? Vamos tomar Fala cuidado. nisso, o que você, como um operador do direito eleitoral, você como assessor parlamentar, procurador de Câmara de Vereadores, da Prefeitura, que foi de Cascavel, é um homem talhado. Achou desse decreto agora sobre a possibilidade de perfil para ocupar cargos públicos, além do ficha limpa, evidentemente, que proíbe a contratação. O que você achou desse decreto? Mas você veja o seguinte, Cantini, não existia essa obrigação para o Poder Executivo Federal. Era só para os outros? O Poder Judiciário já tinha adotado, e a questão da ficha limpa é para fins eleitorais. Quem tivesse alguma condenação não poderia ser candidato. Agora, com esse decreto, então respondendo a sua pergunta de forma bastante objetiva, veio em boa hora, atrasado, mas veio, e é uma legislação, um decreto que vem dificultar a nomeação para os cargos de livre nomeação, que são mais de 20 mil no governo federal. Veja bem, mais de 20 mil cargos de livre nomeação no governo federal. E esse decreto, o 9727, que foi publicado nessa semana mesmo, ele traz alguns requisitos, enfim, além dos requisitos da ficha limpa, que é não ter condenações em segundo grau por diversos crimes, crimes contra a vida, crimes contra a administração pública, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, uma infinidade de crimes que impede que a pessoa antes fosse candidata e agora impede que seja até mesmo nomeado. O decreto traz algumas outras determinações de muito boa intenção, como, por exemplo, ter um perfil profissional ou acadêmico adequado para aquele cargo. Eu ia entrar na segunda questão. Isso né? me parece essencial. Sensacional. Essencial. Que é o princípio da eficiência, da efetividade. Ou seja, o poder público tem que ser eficiente. E como é que ele vai ser eficiente se ele tem, em algum cargo importante, algum cargo decisório, uma pessoa que não tem competência para aquele assunto, para tomar a decisão adequada? Portanto, esse decreto me parece muito bom, estabelecendo, além da vedação da nomeação de quem tem condenações criminais e eleitorais já por órgão colegiado ou transitado em julgado, a exigência desse perfil profissional e acadêmico. Tem que ter uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Você tem que saber o que você vai fazer. Prática, tendo a prática também, tendo conhecimento, currículo da área. Sim. Isso aí, lamentavelmente, tem que ser através do decreto, mas deveria ser elementar, né? Deveria ser. Porque se toma lá da cá, continua. Não venham pessoas que não têm nada a ver com a função para pagar a conta. Exatamente. Político, né? Por exemplo, e não quero me referir evidentemente a nenhum caso concreto, mas seria aquele caso de você colocar para gerenciar um determinado órgão de saúde alguém que não seja da área. Pode ser um bom gestor? Pode, mas não vai ter o conhecimento técnico da realidade, não vai ter o conhecimento técnico do assunto a ser tratado. Vai ter conhecimento técnico da ordem burocrática, mas não do assunto. Esse decreto, e isso Doutor, seria você elementar. acredita que seria necessário? Porque um gestor, digamos, que ele vai fazer a gestão do processo. Numa Secretaria de Saúde, quero a tua posição, fazer um contraponto aqui. Nomeia um gestor para fazer a gestão da saúde. Muito bem, ele pega lá o diretor clínico, diretor, isso e tal, e vai se munindo de pessoas que possam ter esse conhecimento, que não é só uma secretaria. Você não acredita que nós temos que ter gestores hoje preparados para saber o que é uma licitação milionária para comprar um medicamento, que ele tenha conhecimento contábil de custo, né? Sim, de gestão, de recursos humanos, de poder fazer um gerenciamento total, porque muitas vezes colocam o médico é um excelente cidadão, o cara que atende no posto, é bonachudo, abraça todo mundo, mas chega na hora...
exemplo, um profissional médico, não significa que ele será um bom gestor. Ele também tem que ter o conhecimento médico, mas, igual você bem lembrou, conhecimento da licitação, da contabilidade pública. Porém, o que está se prevendo nesse decreto são cargos de livre nomeação que não são no caso do governo federal, não são os ministros. São cargos de chefia. Perfeito. Portanto, são as pessoas que executam, que decidem sobre as tarefas específicas. Nesse caso, sim, porque Nesse caso, voltando aqui à nossa realidade, você nomeia um chefe de secretário de saúde, ele tem o seu consultório, ele tem o hospital regional, ele tem a UPA, ele tem Santa Teresa, ele tem não sei o quê, né? E assim passaram, com exceção do Lísias, doutor Lísias, que vivia nas madrugadas nos postos de saúde, travestido de mendigo, para ver como é que estava o atendimento. Dedicou-se a e isso. foi prefeito por causa desse bom trabalho, né? Então você veja, o secretariado ou o ministério, ele sim tem diversos órgãos de apoio e cada um na sua competência vai auxiliar o gestor. Porém, esses cargos de livre nomeação são cargos de ordem executiva, de ordem administrativa, que executam os atos. E, portanto, há de se ter um perfil adequado àquele cargo. Se eu tenho um cargo burocrático que vai trabalhar com licitações, por exemplo, o perfil adequado é alguém que tenha conhecimento de direito, alguém que tenha conhecimento de contabilidade e não, por exemplo, alguém que esteja na área do marketing. Entendeu? Há de se ter uma pertinência entre conhecimento da pessoa e a atividade que ele vai realizar. Nós temos isso aqui em Cascavel, por exemplo, as vedações da ficha limpa há muito tempo. Há muito tempo. As nomeações da Câmara de Vereadores, há muito tempo, já são verificadas, são escrutinadas conforme a lei da ficha limpa, que evidentemente foi transformada numa lei municipal. Então a pessoa chega lá, é indicada para um cargo, vai verificar se ela enquadra-se ou não nos critérios da ficha limpa e outros. Aqui do Paraná, o projeto é do ex-deputado André Bueno, né? Sim, aqui sim, como na sim, Assembleia, né? Estabelecendo. Veja que esse decreto, ele ampliou e muito a questão da ficha limpa. Um dos requisitos é não ter condenações criminais por órgão colegiado ou transitado em julgado ou condenações eleitorais. Porém, ele deu um passo a mais e um passo muito bem-vindo, que é isso Se que não nós tiver tratamos. perfil, qualificação... Hoje, todo mundo está vigilante. Nós temos a imprensa, que exerce um papel fundamental na vigilância, temos a oposição, temos o Observatório Social, temos as pessoas do povo mais dedicadas Ainda a isso. tem Observatório Social? Existe. Inoperante, né? Existe. E me parece realmente que já foi em outrora um pouco mais operante. Atualmente eu não ouço falar muito, porém não quero evidentemente fazer nenhuma crítica. Momento que a única oposição sadia ao governo de Edgar Bueno era o Observatório Social. Né? Faz um o prefeito tempo. Edgar sofreu muito com o Observatório Social. Sim. Né? Nós, inclusive ontem estávamos comentando com alguns amigos, eu estava lá e recebia ações judiciais toda semana do Observatório. Do Observatório Social, de alguns advogados, reclamando por diversas situações, o que é um direito evidentemente democrático. Mas assim, voltando ao tema, esse decreto, ele é muito bom. Claro que temos que ver como ele será aplicado, mas ele é muito bom. Veio em boa hora, achei uma medida excepcional desse governo que se inicia, do governo Bolsonaro. E isso tende a dar uma qualificação maior a esses 20 e poucos mil cargos de livre nomeação, de altíssimos salários e que não raro servem de moeda de troca para ter aquela governabilidade, que é um termo brasileiro que infelizmente a gente sempre fala no pejorativo, porque por trás disso vem uma série de outros fatores. O Ayrton Terra pergunta para você aqui, qual é a sua opinião sobre o retorno das obras do Catuaí após vender 80% do espaço e que o município venha pagar esse TAC? O Ayrton Terra é um grande amigo, oficial de justiça, era de Catanduvas e está em Cascavel hoje. Veja, até ouvi no rádio agora o Dr. Luciano Braga Cortes comentando sobre essa decisão, condenou o município de Cascavel a pagar uma indenização por uma área que foi desapropriada. Foi feito um termo de ajustamento de conduta lá atrás, quando teve uma ação judicial de uma ONG que impediu a construção do Catuaí por muitos anos. E lá por questões ambientais, o município se comprometeu a fazer uma salvaguarda naquela região que tem
Minas, que tem o zoológico, que tem um parque ali do Lago Municipal. Então o município se comprometeu a indenizar para viabilizar o empreendimento e para garantir o meio ambiente, e evidentemente agora, com a condenação, terá que pagar. Mas veja bem, não é que o município fez isso para ajudar o Catuaí. Não, o município fez isso para uma salvaguarda de questões ambientais no entorno do empreendimento. Essa área não vai ser doada ao shopping, nem tampouco vai ser do shopping. Essa é uma área de preservação do município. Vai ficar salvaguarda, vai ficar reservada ao município, porque é uma desapropriação. Então há de se ter porque alguém perdeu a propriedade. Portanto, que foi a imobiliária Padovani. Portanto, deve ser indenizada. A área era dele. Exatamente. Então, mas não era de preservação permanente essa área? Não me recordo, mas acredito que não. E se for de preservação permanente, também pode ser desapropriada. A única coisa que modifica é o valor. A área de preservação permanente não tem um valor comercial expressivo porque não pode ser utilizada. Pode ser utilizada apenas para um jardim, para intervenções de ordem ambiental. Nobre, né? É um terreno nobilíssima, porém, bem lembrado, pode ser uma área de preservação permanente e seu valor de mercado cai muito. Nós temos áreas no centro de Cascavel, ou muito próximas, que são de preservação permanente por conta de um córrego ou de um rio, e essas áreas não têm valor de mercado expressivo porque não podem ser utilizadas para um prédio, para um comércio e coisas do gênero. Desde que se preserve as áreas de preservação, né, que são as distâncias do córrego. Sim, exatamente. Sim, tudo isso tem a sua destinação específica e, portanto, esse imóvel que há de ser indenizado agora, ele já tinha que ser indenizado. A discussão era o valor. Quando você desapropria, e nós temos desapropriações que foram feitas e continuam sendo feitas, próximo ao aeroporto. Para ampliação, né? Para ampliação. Tem um proprietário. Esse proprietário perderá a sua propriedade e deve ser indenizado. Veja bem como o poder público tem força, Cantini. A desapropriação chama-se um ato do príncipe, é um ato de força. O poder público desapropria. Simplesmente vai discutir o valor. Ele toma, mas paga, né? Toma, mas paga porque às vezes você não quer vender, mas ele toma, desapropria e vai se discutir o valor da indenização. Simples assim. E dos gargalos que eu quero ver quem que vai ter o peito para fazer isso, né? É a Paraná. É que infelizmente para ajudar alguém desviaram a Paraná para entrar aqui na praça da Bíblia. Da Bíblia. E um dia vai ter que desapropriar aquilo para a avenida continuar, né? Você veja, e como é uma região comercial muito valorizada, pode ser feita desapropriação? Claro que pode ser feita desapropriação. Porém, a indenização será muito alta. Então tem que ver se os cofres públicos suportam isso. E eu lembro que não muito distante, há poucos anos, uma ou duas gestões atrás, nós tínhamos um problema muito grande de precatórios. E um deles... Ainda temos? Sim, diminuiu muito. Família Siliprandi, não temos problema ainda da área da prefeitura, do terminal, a área do Parque de Máquinas? A família Siliprandi tem uma discussão bastante interessante, complexa e antiga, que diz respeito a algumas questões de IPTU e também as propriedades. Fazer um TAC com a família Siliprandi e prefeitura para acabar com isso? Porque a prefeitura não tira aquele Parque de Máquinas ali porque não pode fazer outra coisa, está em litígio, né? É a coisa mais feia do mundo, ali na UPA, aqui, né, na Tancredo. Antes de responder essa pergunta, eu quero lembrar que nós tínhamos um problema de um precatório antiguíssimo aqui em Cascavel, que era da Praça Wilson Joffre, que ainda quando pertencia à Foz do Iguaçu, tinha um dono, aquela região, a família Saraiva, se não me engano. Exatamente. E aquilo foi... O Dr. Lízias começou ajustando, depois acho que o Edgar conseguiu fazer um acordo. Fez um acordo porque era uma dívida milionária. O Tribunal de Justiça já tinha determinado o saque de alguns valores do município e a gestão do Edgar Bueno conseguiu fazer um acordo e quitar isso. E era um processo de 1964, que aquilo virou praça e tinha um dono, enfim, virou uma indenização milionária. O município sempre pode fazer um acordo, porém, há de se observar o interesse público e há de se observar se a outra parte quer fazer o acordo. Então, no que diz respeito à família Siliprandi, que é uma família que tem discussões bastante complexas de terrenos aqui em Cascavel e com algumas dívidas de IPTU bastante altas, é possível, porém há de se ter uma engenharia jurídica bastante atenciosa para que isso seja viabilizado sem nenhum prejuízo aos cofres públicos e que seja feito, porque são inúmeros os processos, são centenas de processos.
Ou seja, é uma engenharia que vai demorar tem que ter uma estratégia. Demora-se alguns meses. Agora é possível, há de se ver se as partes querem, têm interesse. Sentar para conversar, tem o Riviera também. Questão do Riviera, questão de... O gramado foi resolvido, né? O gramado foi resolvido depois de muito tempo. Que o amigo João Destro acabou entrando. Acabou comprando depois, evidentemente agora tem uma destinação comercial que não sei qual resolvido, né? Mas o gramado também foi resolvido, e eu acompanhei de perto isso porque estava na prefeitura, era o procurador jurídico. Sangafunda também. Sangafunda foi feito um loteamento lá, destinado a algumas casas justamente para quem iria sair do gramado naquela época. E você veja como é difícil a situação de um gestor, agora entrando nesse tema. O gramado, na gestão do Edgar Bueno também, teve uma solução. Ou seja, as 70 famílias que estavam lá naquele momento iriam ser deslocadas para Sangafunda e outros locais. Foram deslocadas. Foram construídas residências populares, foram deslocadas. Porém, no outro dia, tinha mais 50 famílias, e no outro dia mais 50, e dali a pouco tinha 300 famílias. Então, invadiram novamente. E o proprietário ficou 17 anos brigando na justiça para se ver na posse novamente do imóvel. E depois de muito tempo, 17 anos, foi feita a justiça determinou a reintegração de posse. E o que iria acontecer com aquelas 300 famílias, 250 famílias? Algumas já estavam cadastradas em programas do governo, de Minha Casa Minha Vida, outras não. Naquele momento, por meio de uma audiência de conciliação, Ministério Público, a gestão do Edgar Bueno, a única solução, não a mais adequada, mas a única solução que tinha era o deslocamento daquelas famílias para uma área. E essa área foi a área do Veneza. Isso também criou um imbróglio lá, porque os moradores não queriam, não aceitavam. E, infelizmente, aquela foi a solução, não a mais adequada, mas foi a solução. Foi resolvido. E o gramado hoje é um local que terá uma destinação econômica. O João Destro saberá exatamente o que fazer, certamente. E essas pessoas, muitas delas já entraram e já receberam imóveis de programas sociais, como, por exemplo, Residencial Pazinato e outros residenciais. Muito bem, muito bem. Começamos com o decreto e entramos nessas questões aqui locais com as perguntas dos nossos ouvintes. Sabe, né? que me apraz muito essa questão de conversar de tudo um pouco. Porque você vai transitando e é claro que o nosso ouvinte tem que ter a atenção necessária. No marketing isso não é indicado. Não, porque você desfoca. A discussão é que fica na cabeça do ouvinte. Sim, você desfoca um pouco. Quando eu vou falar para os jornalistas, eu digo, por favor, não misturem os assuntos. Sim. Você tem que vender o produto que você quer vender. O jornalismo é uma troca. Você leva uma informação. Sim. Né? Será que o ouvinte sabe que nosso primeiro assunto aqui foi o decreto? Decreto 9727 do governo Bolsonaro. Então, para quem está aí, muitas vezes o próprio entrevistado, olha, ele quer falar de tudo ao mesmo tempo, e a coisa que ele quer contar passa despercebido. Passa. Né? Pode. Tá certo? Está certo. Mas é um bate-papo aqui, né? Claro. Tem que estar atento porque os assuntos vão se mudando, mas o nosso assunto original era o decreto Bolsonaro da ficha limpa. E a toga fica para a semana que vem. CPI da toga, assunto importantíssimo, já está gerando uma discussão tremenda no Senado Federal, porque o novo presidente não quer instalar. Mas agora ele foi solidário, né? Se entregou. É um assunto que nós temos que ter mais tempo, tá bom? Horário de Brasília, 8h27. Estamos apresentando